pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Matemática Discreta e o nosso assunto desta videoaula é análise combinatória. É uma aula cheia de conteúdo, cheia de conceito e vamos então já direto ao ponto, primeiro entendendo rapidamente o que significa essa expressão. Espero que você já tenha estudado de alguma forma análise combinatória no seu ensino médio, mas se não, espero também te ajudar com essa videoaula, mesmo partindo do zero, entender bem esse conceito. Primeiro, combinatória é uma área da matemática que estuda contagem, como contar determinados conjuntos com determinadas propriedades. Tá? Então, parece fácil às vezes contar as coisas, né? Claro, quando a gente está olhando para uma quantidade de elementos, de objetos, a gente consegue às vezes contar fácil. Mas quando um determinado conjunto é definido por propriedade, pode ser que fazer uma contagem, ou contar, por exemplo, dado uma quantidade de elementos, quantos eu posso extrair para cumprir determinada condição, enfim. Há uma série de situações em que contar não é tão fácil assim, e essa área da matemática chamada combinatória nos ajuda a fazer isso quando nós estamos claro, falando sobre quantidades finitas, tá bom? Então, nessa aula a gente vai fazer em algumas fases, 4 fases. A primeira delas é sobre princípios fundamentais de contagem, a parte na qual se baseia a análise combinatória. Depois nós vamos falar sobre algumas ferramentas que nos ajudam nessas contagens, por exemplo, as permutações, que são tipo as fórmulas de permutação, né, que calculam realmente algumas coisas relacionadas a enfileirar objetos e coisas do tipo. Depois nós vamos ver como contar esse tipo de extração que nós fazemos de determinados conjuntos, que nós chamamos de arranjos e combinações. E por fim, lá no finalzinho da aula, triângulo de Pascal e binômio de Newton, como consequência um pouco dessa discussão que nós fizemos, tá bom? Vamos lá! Primeiro, sobre princípios fundamentais de contagem. Para começar sobre isso, eu vou fazer um problema inicial aqui para a gente pensar. Imagine que numa confeitaria, em algum lugar, alguma cidade por aí, esteja à disposição à venda 5 sabores de picolés e 3 sabores de salgados. Imagina que seja uma confeitaria que venda picolés e salgados e tem 5 tipos de picolés e 3 de salgados nessa confeitaria. Bom, e aí Maria, uma moradora dessa cidade, resolve ir até a confeitaria e a mãe dela deu dinheiro para ela chegar na confeitaria e comprar apenas alguma coisa. Ou ela vai comprar um picolé ou ela vai comprar um salgado. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: quantos são os possíveis pedidos que a Maria pode fazer nessas condições, sabendo que ela só tem permissão ou dinheiro para comprar alguma coisa, ou picolé ou salgado? Bom, você deve pensar, tem 5 tipos de picolés, então ela tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de picolés para comprar e, por outro lado, 1, 2, 3 tipos de salgados, né? Então você vai pensar, poxa, ela vai escolher um desses 5 ou um desses 3. Simples, perceber que ela tem 5 opções, mais 3 opções, que ela tem 8 opções de escolha, afinal de contas ela vai escolher apenas uma dessas opções que ela tem, não é? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho distinta. Imagine que a Maria ela possa escolher não apenas uma das coisas disponíveis nessa confeitaria, mas ela possa escolher especificamente um picolé e um salgado. Então ela vai chegar lá com uma permissão, com dinheiro para comprar um picolé e um salgado. E aí eu te pergunto, de quantas formas a Maria pode sair satisfeita dessa confeitaria? Ou seja, quantas combinações de compras ela pode fazer? Bom, pense comigo. A Maria tem que escolher, para começo de conversa, um picolé. Então ela tem o picolé 1, ela tem o picolé 2, o 3, o 4 e o 5. Eu não sei qual ela vai escolher, mas ela vai escolher um dos 5. E à medida em que ela escolher um dos 5, ela também pode agora escolher um salgado. Então imagine que ela tenha escolhido o picolé 1. Ela vai ter ainda 3 opções de salgados para escolher. Mas se ela escolher o picolé 2, também. Não é? E se ela escolher o picolé 3, também 3 opções. Picolé 4, também 3 opções. Picolé 5, também 3 opções. Não é? Observem, então, quantas combinações ela pode ter feito. Ela pode ter escolhido um picolé 1 com salgado 1, picolé 1 com salgado 2, picolé 1 com salgado 3 e assim por diante.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 opções. Ela tem 15 opções para escolher um picolé e um salgado, não é? E é claro que deveria ter um jeito mais simples de fazer essa conta. Afinal de contas, ela tinha 5 picolés e para cada picolé ela tinha 3 opções de salgado. A gente faz um produto e descobre que ela então tinha 15 opções. Vejam que essa resposta é diferente da primeira. Observe inclusive a sutileza do problema. Por um lado, a gente pergunta de quantas formas ela pode escolher um picolé ou um salgado. Ela só pode escolher alguma dessas coisas para comer. E por outra, ela pode escolher um picolé e um salgado. Observem a sutileza aí. Tem uma mudança de palavras. No item A tem um ou, no item B tem um e. A gente já estudou lógica, você sabe que esses conectivos são distintos, significam coisas diferentes. E esses conectivos merecem a nossa atenção aqui também no estudo da combinatória. Especificamente da seguinte forma, eu vou dizer para vocês quais são os princípios de contagem. Está como definição, mas não é bem definição, é um princípio, é um resultado, tá bom? Princípio aditivo, para começo de conversa, que é consequência, inclusive, da teoria de conjuntos, que você já deve ter estudado na semana passada. Mas vamos lá. Primeiro princípio aditivo. O princípio aditivo ele nos diz o seguinte. Imagina que você tenha dois conjuntos A e B disjuntos. O que significa conjuntos disjuntos mesmo? Significa que na intersecção deles não há ninguém, não há elementos. Então você só tem no conjunto A, por exemplo, P elementos, no conjunto B, Q elementos e na intersecção ninguém. Tá bom? E aí, pessoal, a pergunta é, ao fazer a união significa elementos que estão em um conjunto ou no outro. Tá vendo o uso da palavra ou aí na história? Portanto, ao fazer a união, quantos elementos nós temos na união? Ou seja, quantos elementos estão em A ou em B? Obviamente, P mais Q. Esse é o princípio aditivo. O princípio aditivo nos diz exatamente isso. Se eu tenho dois conjuntos disjuntos, como por exemplo picolés e salgados, que não se misturam, ao escolher um ou outro, eu tenho que somar os resultados. Esse é o princípio aditivo. Então, marque isso com você. Lembre-se que sempre que você tiver no ou, que você já associa naturalmente com a união, você se lembra que você tem que somar os resultados. Por outro lado, há também o princípio aditivo, que de novo não é uma definição, é um resultado, que nos diz o seguinte. Se você tem novamente dois conjuntos, vou até desenhar de novo, você tem um conjunto A que tem M elementos aqui dentro, mas para cada elemento aqui dentro, você vai escolher um elemento do conjunto B que tem N elementos. Portanto, você vai escolher um elemento de A e um de B. Ao fazer isso, você tem quantas opções ao todo? Você tem M vezes N. Tem a ver com produto cartesiano. Quando você faz, portanto, escolha de elementos em um conjunto e em outro, eu vou escolher um de um conjunto e um elemento de outro, então eu tenho que multiplicar os resultados. Tenho N opções aqui, tenho N opções aqui, então se eu tenho que escolher um daqui e um daqui, eu tenho que multiplicar os resultados, tá certo? Então grave bastante esta informação. Quando estiver de alguma forma em problemas de contagem que envolvam fazer alguma coisa e outra, fazer várias coisas, uma coisa e outra, eu tenho que escolher uma e outra, eu geralmente multiplico os resultados, e quando eu tenho que escolher alguma coisa ou outra de conjuntos que não se misturam, eu somo os resultados. Princípio aditivo, princípio multiplicativo. Lembra disso? Ou soma e multiplica em resumo da história. Vamos fazer alguns exemplos para ver se a coisa fica clara na nossa cabeça. Vamos lá. Primeiro, olhe para esse exemplo. Se o homem tem 4 ternos, 8 camisas e 5 gravatas, quantas combinações ele pode compor para se vestir? Né? Então ele tem 4 ternos, 8 camisas e 5 gravatas, ele pode se vestir de qualquer jeito? Bom, pense comigo, a gente costuma fazer assim. Bom, ele tem que escolher um terno, então vou colocar um tracinho aqui para lembrar que eu tenho um terno para escolher. Ele tem que escolher uma camisa e ele tem que escolher uma gravata. Coloquei tracinhos aqui, que é como se eu estivesse contando a quantidade de opções. Para ternos, ele tem 4 opções. Para camisas, ele tem 8. Para gravatas, ele tem 5. Tá vendo? Isso aqui é uma forma de organizar melhor o meu resultado. Só que para fazer a composição dessa forma dele de se vestir, vejam que ele tem que escolher um terno e uma camisa. Ele vai colocar a camisa, vai colocar o terno por cima e vai escolher uma gravata.
ele não vai escolher qual deles ele vai, se ele só vai usar camisa, se ele só vai usar terno, só vai usar gravata. Não, nesse problema até específico. Ele tem que se montar, portanto, com um terno, com uma camisa, com uma gravata. É um E. E quando a gente tem E, o princípio multiplicativo nos fala, olha, as quantidades eu multiplico. Portanto, 4 vezes 8, 32, vezes 5 nós temos 160. Portanto, esse homem tem 160 possibilidades para se vestir. Vejam só, ele tem um semestre aí para usar roupa naturalmente sem precisar comprar coisa nova. Não é mesmo? Bom, entenderam a ideia? Essa é a ideia, por exemplo, do princípio multiplicativo. Vamos fazer um segundo exemplo. Agora vamos pegar o exemplo de uma mulher que tem 7 blusas, 5 saias e 9 vestidos. E aí, de quantas formas ela pode se vestir? Vejam, alguém vai falar assim, mulher sempre mais complicada. Não é isso, isso é preconceito seu. Olha só, se uma mulher tem 7 blusas, 5 saias e 9 vestidos, isso tudo é que ela tem lá no guarda-roupa dela. Bom, ela vai usar uma blusa com uma saia, concorda? Ou um vestido. Esse problema é pra gente pensar no jeito usual, quer dizer, ela vai usar uma blusa com uma saia ou um vestido, tá vendo a sacanagem do problema? Ela vai usar uma blusa e uma saia, né? Ou ela vai usar um vestido de uma vez só e ela já se veste completamente. Não é usual isso? Tá vendo? Mudou um pouco a configuração do nosso problema. Ela vai ter que se vestir de uma das duas formas. Para a blusa, ela tem 7 opções. Para a saia, ela tem 5. Para vestido, ela tem 9. E aí, como é que eu uso esses? Como é que eu moldo o meu problema? Agora, como é que eu resolvo, na verdade, o meu problema com esses números? Vejam. Primeiro que nós temos um E. Se ela for escolher blusa e saia, então ela tem 35 opções, eu multiplico. Se ela for escolher vestido, ela tem 9. Bom, mas ou ela vai se vestir com blusa e saia, ou ela vai se vestir com um vestido. E o que eu faço com esse ou? Afinal de contas, estamos em dois conjuntos que não tem nada a ver. Ou ela usa blusa e saia ou vestido só. Então, a gente soma o resultado final. 35 mais 9, 44. Portanto, essa mulher tem 44 formas de se vestir. 44 combinações diferentes para se vestir. Vejam a sutileza. Blusa e saia é um tipo, mas ela tem um outro tipo. Ela pode escolher vestido. Tudo bem? Se fosse um outro tipo de problema, ela tem que escolher uma blusa, uma saia, uma meia, aí a gente teria que multiplicar os resultados, mas da forma como esse problema nos propõe, a gente tem que tomar esse cuidado. Alguém pode querer complicar e falar assim, mas nada impede ela de pôr uma blusa, uma saia e depois pôr um vestido por cima. É verdade, mas não é muito usual. Pelo menos eu não entendo muito de como mulher se veste, mas acho que é mais ou menos por aí, não é? Eu tenho esposa, eu sei, mas enfim. Bom, exemplo 3. Rapidamente mais um exemplo que pode misturar esses conceitos para ver se ficou claro na sua cabeça. Olha só, um amigo mostrou-me 5 livros de matemática, 7 de física e 10 de química e pediu-me para escolher 2 livros. Então eu tenho que escolher 2 livros dessa coleção dele, só que ele pediu que eu escolhesse 2 livros que não fossem da mesma área, da mesma matéria. E a pergunta é de quantas maneiras eu posso escolher esses livros. Bom, pense comigo modelando o problema de novo. Esse rapaz tem que escolher dos livros de matemática, física e química 2 opções e essas 2 opções precisam ser distintas. Então a gente pode pensar assim, poxa, ele vai escolher um livro de matemática e um de física, não é? Ou ele vai escolher um livro de matemática e um de química. Ou ele vai escolher um livro de física e um de química. Essas são as 3 opções que ele tem, vejam, tem uma história, né? Ou ele escolhe desse jeito, ou ele escolhe desse jeito, ou ele escolhe desse jeito, não é? E aí vamos colocar as quantidades. Matemática, ele tinha 5 opções, física 7. Matemática, 5 opções, química 10. Física, 7 opções, química 10. O que eu faço com esses resultados? Aqui, a princípio, eu tenho que escolher matemática e física, eu multiplico. Aqui é matemática e química, eu multiplico. Aqui é física e química, eu multiplico. No fim da história, eu vejo que eu tenho que escolher uma dessas opções. São casos, são opções. Ou eu escolho esse caso, ou eu escolho esse, ou eu escolho esse. Então, como é que eu relaciono os 3 resultados que nós obtivemos? Como é o princípio aditivo
nós somamos 35, primeiro 50 com 70, 120, e com 35, 155. Portanto, eu posso fazer, na verdade, 155 escolhas. Observem nesse exemplo como nós misturamos princípio aditivo com princípio multiplicativo. Bem legal, né? Bom, mais um exemplo aí. As placas de carro no Brasil agora mudaram um pouquinho quanto o Mercosul, né? Tem uma forma diferente de escolher as placas, que é até interessante, poderia ser um problema similar a esse, mas por uma questão de simplicidade aqui, neste caso, eu estou usando as placas antigas nesse problema. Olha só, as placas de carro no Brasil, antes da última atualização, eram da forma letra, 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 número, 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 número. Não é isso? Bom, e aí eu pergunto, quantas placas será que a gente podia fazer nos moldes de antigamente? Também é um problema de combinatória. Eu posso pensar assim, eu tinha letra, letra, letra. Então, vou até colocar aqui, ó, letra, letra, letra. E depois eu tinha 4 opções de número. Número, 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 número. Não é isso? E claro, para montar uma placa, eu tenho que escolher uma letra, e uma letra, e uma letra, e um número, e um número, e um número, e um número. Não fica implícito que nós temos E aí na história? Então você já fica pensando que as quantidades que vão aparecer aqui serão multiplicadas, não é? Pelo princípio multiplicativo, não é? Bom, vamos pensar aqui rapidamente. Quantas letras nós temos no alfabeto? Era segundo o enunciado, para nós considerarmos 26 letras. Considera K, Y e W também. Então, 26, 26, 26, não é? Eu posso usar letras repetidas, inclusive, não há problema. Para número, ou seja, algarismo, eu tenho de 0 a 9. De 0 a 9 eu tenho 10 algarismos. 10, 10, 10, 10. O que eu faço com esses números todos? Multiplico, afinal de contas, eu preciso escolher letra, 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 e número, número, número. Eu estou fazendo esse, né? Ou seja, eu estou com o princípio multiplicativo. Resposta para esse problema, 26 elevado a 3, apareceu 3 vezes, vezes 10 elevado a 4. Você pode fazer essa conta usando a calculadora, no braço, não sei o quê? Claro que pode, mas essa resposta desse problema, para mim, do jeito como está aqui, já está adequada. Afinal de contas, era só montar o problema que me interessava. Beleza, pessoal? Bom, e exemplo 5. Exemplo 5. Esse exemplo vai te dar um pouco mais de clareza de por que você está aprendendo análise combinatória num curso que é de matemática discreta, que é voltado para aplicações, principalmente em teoria da computação. Esse exemplo 5 já te dá uma ideia de como é que isso acontece. Uma determinada senha é composta somente por 4 dígitos numéricos, suponhamos. Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Primeiro dígito, segundo, terceiro e quarto. Esses dígitos são números de 0 a 9. Nessas condições, temos algumas perguntas para fazer, e a primeira delas é a seguinte: quantas senhas podem ser criadas ao todo? Quantas senhas podem ser criadas? Ora. O primeiro dígito, eu tenho 10 opções para escolher, são os números de 0 a 9. Para o segundo também, para o segundo também, para o terceiro também, para o quarto também. E é claro que para montar uma senha eu tenho que montar o primeiro dígito, e o segundo, e o terceiro, e o quarto. É multiplicativo, não é? Portanto, observem só, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu tenho 10.000 senhas possíveis para serem criadas. Simples, não é? Agora, olha o item B. Quantas senhas com dígitos distintos podem ser criadas? Dígitos distintos. Bom, aí o problema já muda um pouquinho, né? Porque é o seguinte, eu tenho uma senha com 4 dígitos. Não mudou nada disso, mas mudou a forma como eu componho os números que vão caber ali. Primeiro, para o primeiro dígito não tem problema nenhum. Eu tenho 10 opções. Acontece que, tendo escolhido o primeiro dígito, quando eu vou para o segundo dígito, eu já não posso mais escolher as mesmas 10 opções. Afinal de contas, eu não posso usar o número que eu acabei de usar no primeiro dígito. Então, me sobram 9 opções. Eu tiro o que eu já usei aqui. Ao ir para o terceiro dígito, eu já não tenho mais 10 e sequer 9 opções. Eu tenho 8. Por que eu tenho 8? Porque eu já não posso usar nem o primeiro dígito, nem o segundo, que já era diferente daquele. E por fim, eu vou para o último dígito, eu tenho 7 opções. Por quê? Porque eu tinha 10 opções a princípio,
não posso usar o número que eu pus aqui, nem o que eu pus aqui, nem o que eu pus aqui, que são todos distintos, portanto, subtraio esses 3, sobram 7 opções. E aí, pessoal, é claro que eu tenho que escolher o primeiro, eu o segundo, eu o terceiro, eu o quarto dígito, eu multiplico todo mundo aqui, tá bom? Então, 10 vezes 9, 90, 90 vezes 56, eu confesso que eu preciso fazer a conta aqui rapidinho, me perdoem de não ter feito isso antes, eu acho que eu fiz rapidinho a conta aqui, se eu não me enganei, 4.940 senhas. Observem que no item A nós tínhamos 10.000 senhas possíveis, aqui nós temos até menos da metade, porque nós somos mais restritivos. Ok? Esse problema, esse exemplo 5 que nós acabamos de fazer, nos dá uma ideia de que contagem é um recurso bastante importante quando eu quero, por exemplo, analisar a capacidade de um banco de dados. Às vezes eu quero saber quanto um banco de dados pode armazenar em termos de números de opções, e aí o recurso da análise combinatória pode ser importante. Mais um exemplo aqui de princípio fundamental de contagem. Exemplo 6. Agora, olha só, eu não vou trabalhar com senha, cuidado. O número de 3 algarismos é qualquer inteiro entre 100 e 999. Claro, não é, por exemplo, 352. É um número com 3 algarismos, não é? Agora, se alguém, eu posso pensar assim, 90 é um número com 3 algarismos? Claro que não, mas alguém poderia querer me enganar e falar que 0,90 é. Não. 0,90 é a mesma coisa que 90. 90 é um número com 2 dígitos, não é? Estou falando de número, não de senha. Isso aqui poderia ser uma senha, mas não poderia ser um número de 3 algarismos. É o número 90, que tem 2 algarismos, unidade e dezena. Tá certo? O resto é 0 à esquerda. Bom, então o número de 3 algarismos é qualquer inteiro que esteja entre 100 e 999. 100, 101, 102, 103, blá 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 blá. Bom, a pergunta primeira que eu faço é: quantos são os números de 3 algarismos distintos? Vamos lá. Quantos são os números de 3 algarismos distintos? Então, eu tenho que compor um número com 3 algarismos distintos. Só que tome cuidado com uma coisa. Para ser um número com 3 algarismos distintos, eu chamo a atenção para vocês que não pode começar com o 0. Não pode começar com o 0. Afinal de contas, estão entre 100 e 999. Não podemos começar usando o 0, porque senão seria 0 alguma coisa. 0 alguma coisa, neste caso, não é um número com 3 algarismos. Tá certo? Então, vejam, é importante em problemas como esse, em que envolvem números, tomar cuidado com as restrições e sempre ficar atento para quais são as restrições, quais são os problemas que eu tenho e encará-los primeiro. É meio que uma filosofia desse tipo de problema, encarar as restrições primeiro. Tá? Então, a primeira restrição é: não pode ter 0 aqui. Ótimo. Eu não teria 10 algarismos para pôr aqui, mas eu não posso usar o 0. Portanto, eu tenho 9 algarismos para pôr aqui. Simples, não é? Vamos para o segundo algarismo. A princípio, eu teria 10 opções. Eu posso usar o 0 aqui? Posso. Então, eu teria 10 opções. Só que, como os algarismos têm que ser distintos, eu não posso usar o algarismo que eu usei na primeira parte. Eu tinha 10 opções, o 0 podia, mas eu não posso usar o que eu usei agora. Me sobra um 9 outra vez. Vejam, por que era 9 e é 9 de novo? Porque eu não posso usar o que eu usei aqui, mas por outro lado eu posso usar o 0 se eu quiser. Então tenho 9 opções. E para a última casinha, para a casinha das unidades, eu teria a princípio 10 opções. Só que eu não posso usar o número da primeira casa, nem o número da segunda casa. Então menos 2. Eu tenho 8 opções. Tá certo? Então eu tenho 9 e 8, porque o número tem que ser composto de primeiro algarismo e segundo e terceiro. Tá bom? Então 9 vezes 9 vezes 8 se eu não me engano, 648 opções nós temos. Legal, né? Item B. Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos? Olha aqui. Aqui foi para complicar um pouquinho a nossa vida. Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos? Pessoal, número par
é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá bom? Então, a princípio, vamos lá. O número tem que ter 3 algarismos, mas ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, não é? Só que tem mais uma restrição. Não podemos esquecer que não pode começar com 0, porque tem que ter 3 algarismos. A gente continua tendo essa restrição, não é? E os 3 algarismos têm que ser distintos. Observem que isso aqui vai nos causar uma pequena confusão. Eu até poderia começar aqui e falar que eu tenho 9 opções aqui, que eu tenho 5, mas eu poderia incorrer num problema. Porque é o seguinte, se eu começo por aqui, eu tenho 5 opções. Maravilhoso, tudo bem, vamos pôr assim. E aí eu chego aqui e falo assim, e agora? Será que eu tenho 10 opções? Será que eu tenho 9? Bom, 10 eu não tenho. Tenho 9 porque eu vou tirar o 0, não é? Só que, se eu já usei o 0 aqui, eu tenho 9 opções para cá. Só que se eu não usei o 0 aqui, como é que a coisa acontece? Eu posso ter algum problema. Eu acho que não ficou claro o que eu disse. Imagina o seguinte, eu tenho 5 opções para pôr aqui. Imaginem vocês que dessas 5 opções eu tenha usado o número 0. Quantos números eu vou pôr aqui? Eu tinha 10 algarismos, eu só não posso pôr o 0. Ok, então eu teria 9. Agora, imagine que ao invés do 0 eu tivesse usado o 2. Então aqui não vai ser 9, porque eu tinha 10 opções, só que eu não posso usar o 0 nem o 2. Então eu colocaria 8. Entenderam agora o que eu quis dizer? Teria um problema. Era 9 ou era 8? Isso tudo eu estou contando para vocês, porque esse problema acaba sendo um pouco mais delicado. A grande questão é, eu usei o 0 ou não usei? Espera um pouquinho, repete a frase. Usei o 0 ou não usei? Ou é um negócio legal. Ou significa que eu tenho então duas situações. Eu tenho duas situações e claro que eu não posso começar com 0 em nenhuma delas, mas eu posso terminar em 0. Ou não. Ou termina em 2, 4, 6 ou 8. Entenderam a ideia? Eu separei em 2 casos para não ter problema. E ao separar nesses 2 casos, bom, são 2 casos. Ou acontece um ou outro. O que eu vou fazer com os resultados no final, segundo o princípio aditivo? Eu vou somar. São 2 situações que eu vou ter que somar. E vamos para as contas. Aqui, quantos números eu posso pôr aqui? 9. Qualquer um menos o 0. E vamos para o problema. A gente vai primeiro para os problemas. Quantos números eu posso aqui sabendo que ele vai, posso pôr aqui sabendo que ele vai terminar em 0? Opa, ele vai terminar em 0? Quantas opções eu tenho? Uma? O 0. Legal, né? E vamos para a casinha do meio. Nós tínhamos 10 algarismos. O que eu não posso usar? Eu não posso usar o algarismo que eu usei aqui, nem o que eu usei ali. Tinha 10, tira 2. 8 opções. 9 vezes 8 vezes 1, eu tenho 72 opções para cá. Entendeu a ideia? Vamos para cá agora. Começando por aqui. Eu posso usar qualquer algarismo aqui, menos o 0. Então, tenho 9 opções. Vamos para a última casinha. Aqui na última casinha eu posso usar o 2, o 4, o 6 ou o 8. São 4 opções. E vamos então para a terceira, para a casinha do meio, que não tinha restrição nenhuma. A única restrição, lembre-se, eu não posso usar o número nem da primeira nem da última casinha. Então, a princípio eu tinha 10 opções, não posso usar o da primeira nem o da segunda, me sobraram 8 opções. Ok? Então, me perdoem, eu fiz um erro aqui. Eu me permito corrigir rapidamente aqui. Eu não posso... eu fiz um erro aqui, me desculpem esse finalzinho aqui, senão daria a mesma coisa. Eu comecei fazendo uma besteirinha, eu comecei preenchendo 0, né? Não, muda. Começa por aqui. Quantas opções eu tenho para cá? 4. Certo? 4 opções. Tá claro? Não comecei por aí, comecei por ali. Professor, por que isso muda? Por que você bagunçou a minha cabeça? Vem pra cá comigo que você vai entender. Quantas opções eu tenho para pôr aqui? Vamos começar. Eu tinha 10. Eu não posso usar o 0. E não posso usar o número que eu pus aqui. Sobraram 8 e não 9. Eu estava fazendo uma coisinha errada, né? Na hora de montar o final eu percebi que não era bem assim. Eu tinha 4, eu comecei por aqui. É melhor do que começar por aqui neste caso. Eu vi que no meio do caminho que eu tinha que começar por aqui que era melhor.
É estratégia, fazer o quê? Essa matéria tem um pouquinho dessas brincadeiras também. Tudo bem? Então temos 4 opções para cá e para cá 8, entenderam? Porque 8, eu tinha 10, não posso usar o 0 e nem aquele que eu usei no final, sobraram 8 opções. Agora vamos para a casa do meio e de novo a mesma coisa. Tinha 10 opções, quais eu não posso usar? O número que eu pus aqui, o número que eu pus ali, 8. Agora está certo. E aí de novo, a gente multiplica todo mundo. 8 vezes 8, 64, vezes 4, 256. E como eu já tinha adiantado para vocês, são dois casos, ou termina em 0 ou não termina em 0. 72 mais 276, 328 casos. Ok, pessoal? Então, nós temos 328 opções para números pares de 3 algarismos distintos. Espero que não tenha deixado vocês confusos, senão, numa outra oportunidade presencialmente, a gente esclarece. Ou se não, tenta rever aí e ver que tipo de confusão posso ter causado. Vamos lá. Item C. Quantos são os números ímpares de 3 algarismos distintos? Como é que faz isso? O que é número ímpar? É aquele que termina em 1, 3, 5, 7, 9. Então, eu poderia pensar assim comigo. Vamos colocar 3 tracinhos e ver que termina 1, 3, 5, 7, 9. É uma opção. Aqui eu só vou fazer de um jeito diferente para você ver que há uma outra estratégia que não colocar os 3 tracinhos. Nesse caso, a gente já respondeu no item A que existem ao todo 648 números com 3 algarismos distintos. E no item B que existem 328 pares. Então, peraí. Tinha 648. 328 são pares. E os outros? Os outros são os ímpares. Portanto, nesse item C, ao invés de fazer com tracinhos, eu poderia pensar assim, poxa, então eu pego aquela quantidade total que eu tinha de 648 números e eu subtraio dos 328 que eu tinha aqui, tá certo? Agora eu não sei mais se era realmente 648, acho que era, né? Ou seja, eu tenho 320 números ímpares distintos. Legal, né? Talvez você vai perceber que se a gente tivesse feito o item C primeiro, usando os tracinhos, o item B teria saído mais rápido. Claro que eu não fiz isso de propósito para que a gente pudesse pensar na estratégia do B de um jeito diferente. De novo, eu estou usando a palavra estratégia. Estratégia é uma coisa que tem que ser levada em consideração na hora de resolver exercícios. Porque às vezes você vai por um caminho e às vezes você não percebeu que tipo de equívoco você causou ali usando uma determinada estratégia. Haveria uma outra estratégia melhor para resolver. E aí, como é que você aprende essas estratégias? Fazendo exercícios, comparando se você acertou ou não. Quanto mais exercícios você faz, mais confiante você vai se tornando em análise combinatória. Tá bom? Vou deixar um exercício para vocês tentarem fazer aí. Se puder pausar o vídeo, tiver com tempo aí, pausa o vídeo e tenta fazer agora. Vamos ver. Suponha que os 4 últimos dígitos do número de telefone precisam incluir pelo menos um dígito repetido. Então, se o número termina em, pode terminar em 3356, ou pode terminar em 3335, pelo menos um dígito repetido. Então, tem que ter 2 vezes o mesmo dígito, 7771, 7127, ou tudo 7, 7777. Tem pelo menos um dígito repetido. Certo? Quantos números desse tipo existem? Tenta fazer aí, eu já adianto para você que você tem que usar os 2 princípios, aditivo e multiplicativo. Você vai ter que montar casos aí para ver o que está acontecendo. Bom, eu não sei se você pausou o vídeo para tentar resolver ou não. Não sei se você está bravo com o problema ou não. Mas tem que gastar um pouquinho de neurônio mesmo, para perder um pouquinho de tempo com ele para resolver. Mas no fim das contas não vai doer, tá? Vamos para o segundo tópico dessa aula, permutações. Permutação, pessoal, significa reordenar uma fila de objetos. Fila significa colocar alguma coisa enfileirada, me permitam ser um tanto quanto redundante aqui, colocar objetos um após o outro numa ordenação linear. Um, depois o outro. Fazer uma fila, né? Bom, quando eu tenho uma fila, eu posso trocar pessoas ou os objetos dessa fila de lugar. Trocar essas posições, trocar essas coisas de lugar se chama permutação. Trocar objetos ou elementos de uma fila de lugar significa permutação, tá bom?
E aí, pessoal, eu posso contar quantas permutações eu posso fazer de uma determinada fila. Antes de ir para o que está escrito aí no slide, eu gostaria que você pensasse comigo. Imagina que nós tenhamos uma fila com 3 objetos, A, B e C. De quantas formas eu posso organizar essas letras A, B e C? Eu posso organizá-las em fila como A, B, C, mas também posso trocar o C com B. Posso começar com B, depois A e C. Posso começar com B, depois C e A. Posso começar com C, depois A e B. Posso começar com C, depois com B e A. Vejam que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas distintas que eu posso fazer com as letras A, B e C, que podiam ser pessoas com esses nomes. A Aline, B, atriz, C, Carlos. Enfim, né? Então são 6 opções que eu tenho. Será que eu consigo contar sempre se eu tiver apenas 2 pessoas numa fila? Bem óbvio, não é? A com B, B com A, eu tenho 2 opções. Se eu tiver uma fila com uma pessoa, só tem a opção, tá lá ela, uma só. Mas se eu tiver uma fila com 20 pessoas, de quantas formas elas podem se organizar? 30 pessoas? 15 pessoas? Não sei. Bom, então, se eu tenho uma fila com N pessoas ou com N objetos distintos, vamos ver como é que a gente pode contar a quantidade de filas que podem ser formadas. O número de permutações, ou seja, o número de filas que podem ser formadas com N objetos distintos é N fatorial. N fatorial é esse símbolo de exclamação que nós temos aqui e ele indica alguma coisa. N fatorial, essa é a palavra, não está no slide. N fatorial significa o seguinte: é o número N multiplicado pelos números inteiros positivos abaixo dele até chegar no 1. N vezes o seu antecessor, vezes o antecessor dele, etc, etc, até chegar no 1. Tá bom? Então é como está aí no slide. O que é, por exemplo, 5 fatorial? Eu multiplico 5 pelos antecessores do 5 até chegar no 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Uma observação importante é que, de certa forma, uma fila com 0 objetos também a gente pode contar quantas filas de 0 objetos nós temos. E a resposta, surpreendentemente, não é 0, e sim 1. Quantas filas de 0 objetos nós podemos fazer? Uma. É estranho falar isso, mas é por definição. E se você pensar um pouquinho, até que faz sentido isso. 0 fatorial é igual a 1 por definição. Tá bom? Então, pessoal, chamo a atenção para vocês que quando eu tenho 3 objetos para pôr em fila, o número de permutações que eu posso fazer entre esses objetos é o tal do 3 fatorial. E o que significa esse símbolo? Significa 3 vezes o antecessor do 3, que é o 2, vezes o antecessor do 2, que é o 1, e nós paramos no 1. E 3 vezes 2 vezes 1 significa 6. De fato, como nós já tínhamos previsto. Tá bom? Exemplo 7. De quantas formas Ana, Bruna, Carlos e Daniel podem ser organizados em uma fila? Ora. Ana, Bruna, Carlos e Daniel são 4 pessoas. E eu então preciso permutar 4 pessoas distintas. Portanto, a resposta para esse problema é 4 fatorial. E 4 fatorial é o quê? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aliás, tem uma coisinha aqui que pode ajudar nesse tipo de problema envolvendo fatorial, que é o seguinte: eu acabei de fazer a conta com vocês do que era 3 fatorial. Então eu poderia até pensar assim, é 4 vezes 3 e todo mundo abaixo do 3. Eu podia pensar que é o 4 vezes 3 e parar no 3 fatorial, não é? Porque 3 fatorial eu já sei quanto é 6, então eu tenho 4 vezes 6, 24. Portanto, Ana, Bruna, Carlos e Daniel têm 24 formas de serem organizados numa fila. Legal, né? Exemplo 8. O exemplo 8 é um problema de anagrama. E não sei se você já pensou, já sabe o que é um anagrama, já viu isso na sua vida, mas anagrama é qualquer forma de você trocar as letras de uma palavra. Então, olha só, até o rodapé do slide. Anagrama é uma permutação de letras de uma palavra, mesmo que ela não tenha sentido. Por exemplo, se eu pegar a palavra bola, eu posso trocar letras de lugar e, por exemplo, criar a palavra loba, que faz sentido.
ou a palavra alobe, que não faz sentido nenhum, mas ambas são anagramas da palavra bola, tá certo? Bom, então, sabendo que são anagramas, eu pergunto aí, no exemplo 8, quantos anagramas tem a palavra Brasil? Ora, Brasil é uma palavra com 6 letras distintas. E perguntar quantos anagramas tem uma palavra significa perguntar quantas filas eu posso fazer com as 6 letras que formam a palavra Brasil, não é? Então eu estou perguntando quantas permutações tem a palavra Brasil. A palavra Brasil é escrita com 6 letras, então você já deve ter percebido que a resposta é 6 fatorial. 6 fatorial, que significa mesmo? Significa 6 vezes 5 vezes 4. Opa! Posso parar aqui? 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque 4 fatorial a gente acabou de fazer a conta, né? Vamos ganhar um tempinho. 6 vezes 5 é 30 e 4 fatorial nós vimos que é 24. E aí, portanto, isso aqui vai dar 30 vezes 24, 720. A palavra Brasil, se eu quiser reorganizar as letras, eu tenho 720 opções. Tá certo? Item D. Quantos anagramas da palavra Brasil começam com consoante e terminam com vogal? Agora eu vou dar uma misturada nas coisas que a gente fez. Eu vou pensar assim agora, em vez de criar uma fila, eu vou pensar, igual a gente estava pensando no começo dessa aula, eu tenho que construir uma palavra com 6 letras, não é? E essas 6 letras tem que ser B, R, A, S, I e L só. Bom, tem que começar com consoante. E eu tenho, então, quais opções como consoante? B, R, S, L. Tem que terminar com vogal. Quais opções de vogais eu tenho? A e I, nesse caso. Vejam, eu tenho 4 opções para cá. Eu tenho 2 opções para cá. Uma não tem nada a ver com a outra, não tem problema. Ok? E para as outras letras? E para as outras 4 letras? Porque se eu usei o B aqui e o A ali, sobraram R, S, L e I. Sobraram 4 letras. Como é que eu coloco essas 4 letras aqui? Não me interessa como a quantidade são 4 letras para serem trocadas de ordem do jeito que nós quisermos. 4 fatorial. Legal, né? Então eu tenho 4 vezes 2 vezes 4 fatorial. Portanto, 8 vezes 24, 8 vezes 24 é 160 com 32, 192 opções. Certo? 192 opções. Item C. Quantos anagramas da palavra Brasil tem as letras BRA juntas? Bom, pensemos comigo. Esse é já um pouquinho diferente. Estão vendo que eu estou tentando resolver exercícios com estratégias distintas para que vocês tenham bastante coisa na manga na hora de fazer exercício. BRA. Essas 3 palavras, essas 3 letras, perdão, tem que estar juntas. Juntas. Bom, sobraram 3 letras. S, I e L. Então, pessoal, nesse tipo de exercício, eu faço de conta que isso aqui, BRA, é como se fosse uma letra. É como se fosse esse bloco é como se fosse uma letra. Então, eu tenho essa letra, esse bloco, e eu tenho as letras S, I e L para trocar de qualquer jeito. Portanto, eu tenho um bloco e mais 3 letras, como se fossem 4 letras para trocar de lugar. Eu tenho 4 coisas para trocar de lugar do jeito que eu quiser. 4 fatorial. Se fosse BRA nessa ordem, a resposta estaria aqui, 4 fatorial. Acontece que o exercício fala assim, quantos anagramas tem as letras BRA juntas? Mas vejam, BRA e BAR também tem as 3 letras juntas. Né? RAB também tem essas 3 letras juntas, só estão em ordem trocada. Então eu preciso considerar a ordem dessas letras. Ora, eu tenho BRA, essas 3 letras para trocar do jeito que eu quiser. BRA, BAR, etc. Ou seja, quantas formas eu tenho? 3 letras para trocar de lugar, 3 fatorial. Portanto, eu tenho que, primeiro, organizar essas 4 letras, considerando que uma dessas letras é esse bloco, e
trocar essas letras de lugar. 4 fatorial, 3 fatorial e tem um E implícito. Eu tenho que montar as 4 opções e depois escolher a ordem das 3 letras. Portanto, eu multiplico os resultados. Portanto, eu multiplico 4 fatorial, que é 24, por 3 fatorial, que é 6. 24 vezes 6 é 144. Nós temos, portanto, 144 anagramas da palavra Brasil com as letras B, R, A juntas. E ele deixa para você um exercício que você pode tentar pausar o vídeo aí e fazer. Quantos anagramas da palavra Brasil começam com consoante ou terminam com vogal? Ou. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho do que você deve estar pensando, porque não é só separar em 2 casos e somar. Vai ter uma coisinha aí que pode complicar a sua vida. Pensa aí. Aliás, acho que o item A e o item B podem te ajudar nessa história. Aliás, acho que você deveria levar em consideração aquela formulinha da aula passada sobre conjuntos em que a união de 2 conjuntos, a quantidade de elementos da união de um conjunto é somar as quantidades de cada um e subtrair da intersecção. Lembrando que intersecção é E, lembrando que união é U. Fica a dica. Mas a gente também pode permutar, pessoal, a gente pode permutar eventualmente situações em que nós tenhamos objetos repetidos. Por exemplo, olha para esse problema. De quantas formas a gente pode organizar em fila 2 maçãs idênticas, 4 laranjas idênticas e uma banana idêntica? Eu vou fazer uns desenhos bons aqui, ó. 2 maçãs idênticas, 4 laranjas idênticas, certo? E uma banana. Vejam, se eu quero organizar esses objetos, bem igualzinho, né? Bom de arte, que é a beleza. Ó, se eu quero organizar esses 7 objetos, 2 maçãs, 4 laranjas e uma banana, esses 7 objetos, eu quero organizá-los, colocá-los em fila, que eu quero brincar de trocar de lugar, e eu pergunto de quantas formas eu posso fazer filas com essas frutas. É 7 fatorial? Seria. Só que ao trocar essa maçã com essa, não acontece nada. Visualmente, pelo menos, não aconteceria nada. Então, quer dizer, ao trocar esse com esse, eu estaria criando uma fila nova nesse 7 fatorial, mas na verdade não é uma fila nova. Por quê? Porque esses objetos são repetidos. Quando há repetição de objetos, não é só 7 fatorial. Eu vou te dar a dica do que é respondendo essa pergunta. A resposta para esse exercício é 7 fatorial? Não. Eu vou pegar essa resposta e vou dividir por... Vamos ver se você entende o que eu estou fazendo. 1 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. O que eu fiz? Abaixo do 7 fatorial, tem 7 objetos, por isso 7 fatorial. Abaixo eu coloquei a quantidade de repetições que cada objeto tem. Eu nem precisaria colocar esse 1 fatorial. Eu coloquei só para te chamar a atenção de que eu tenho uma banana e ela está repetida uma vez só. Não tem graça, então não precisaria colocar 1 fatorial e 1 é a mesma coisa. Mais 2 fatorial significam 2 maçãs que eu estou trocando, 4 laranjas que eu estou trocando. E aí, pessoal, é só fazer a conta. Aliás, até usando aquela estratégia. O 7 fatorial pode se escrever como 7 vezes 6 vezes 5. E eu vou parar aqui no 4, porque embaixo no denominador eu tenho 4. 2 fatorial, você sabe que é 2 vezes 1, que é 2. 4 fatorial eu vou deixar aqui, porque como eu só tenho produtos, eu posso cancelar o 4 fatorial. Só tem produto, não tem soma, não tem nada. E aí, pessoal, veja até que eu posso cancelar o 6 com o 2, aqui fica 3, né? Então fica 7 vezes 3, 21, com 5, 105, nós temos 105 opções. Vejam que eu te adiantei uma coisa, que é o que eu vou escrever aqui agora para você como propriedade. Se você tem N objetos, dos quais P1 são de um tipo, P2 de outro, P3 de outro, P4 de outro, ou seja, uma banana, 2 maçãs, 4 laranjas, então são as repetições que cada objeto tem. Então a quantidade de permutações que você tem considerando essas repetições é N fatorial sobre cada uma das quantidades de repetições fatorial, embaixo multiplicando. Legal, né? Vejam que não é mais simples do que decorar a fórmula que está no slide. É você pensar nesse exemplo aqui das frutas, que talvez te ajude bem. E aí a gente pode resolver problemas como esse aqui. Quantos anagramas tem a palavra banana? Falando em fruta, né?
Quantos anagramas tem a palavra banana? Então, banana. Diferentemente da palavra Brasil, que não tinha letras repetidas, banana tem, né? Banana tem 1, 2, 3 As, 1, 2 Ns e 1 B. Então, quantos anagramas tem essa palavra? De quantas formas eu posso organizar as letras dessa palavra? Lembrando que se eu trocar esse N com esse N não vai fazer diferença nenhuma, a palavra vai ser a mesma. Ou seja, uma permutação com repetição. Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, começaria respondendo dizendo que seriam 6 fatorial. Mas há repetições. Então, eu vou dividir pela quantidade de repetições em cada caso. Eu tenho 3 As, portanto, eu ponho 3 fatorial aqui. Eu tenho 2 N's, portanto, eu ponho 2 fatorial aqui. Eu tenho 1B, portanto, eu ponho 1 fatorial aqui. Bom, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, trava aqui. Embaixo, em 3, embaixo. 2 fatorial é 2, 1 fatorial não precisaria nem pôr, é 1, não precisa. O 3 fatorial nós cancelamos. Eu posso simplificar o 4 com 2, aqui fica 2. 6 vezes 5 vezes 2, 60. Portanto, a palavra banana tem 60 anagramas. Ufa! Meio até cansativo, né? Confesso para vocês que para mim também, fazer essa aula de uma vez só é dose, mas facilita bastante. Vamos para o terceiro tópico desta aula: arranjos e combinações. Bom, pessoal, agora eu vou mexer com um tipo de problema que funciona da seguinte forma. Eu tenho uma coleção de objetos. E daquela coleção de objetos eu quero extrair um grupo. Sei lá, eu tenho 20 objetos, dali eu quero extrair 5. Certo? E esses objetos são todos distintos. E eu pergunto para vocês o seguinte: de quantas formas eu posso extrair este grupo daquele conjunto de objetos? Daqueles 20 objetos, de quantos grupos eu posso formar com 5 elementos? De quantos grupos de 5 elementos eu posso extrair? Certo? E aí isso vai depender do tipo de problema que eu tenho. A gente vai falar agora sobre arranjos e combinações, tem a ver com isso. Suponha que você esteja num conjunto com N elementos. E de dentro desse conjunto você quer extrair um conjunto que tenha P elementos. Aqui de dentro, você quer tirar daqui de dentro P elementos. Claro que eu quero tirar uma quantidade menor ou igual ao total do grupo. Bom, e aí, pessoal, eu tenho uma pergunta para me fazer todas as vezes que eu tiver um problema como esse. Eu tenho que me perguntar na hora de resolver um exercício a seguinte coisa: a extração que eu vou fazer dos elementos desse conjunto, a ordem que eu vou fazer a seleção importa ou não importa? Se eu tenho que extrair 3 daqui de dentro, importa quem foi o primeiro, o segundo e o terceiro? Ou não? Ter escolhido os 3 de qualquer jeito, tanto faz. A ordem importa ou não importa? Por exemplo, eu posso ter tirado a Ana, o Bruno e o Carlos. Só que Ana, Bruno e o Carlos formaram um grupo. Para mim isso é suficiente? Ou importa quem saiu primeiro? Se foi a Ana a primeira selecionada, a Bruna a segunda selecionada, o Carlos o terceiro selecionado? Ou não, se a ordem foi diferente? A ordem de seleção importa ou não? Se a ordem de escolha desses objetos, dessas pessoas, importa, eu consigo contar de quantas formas eu posso selecionar esse grupo. E essa quantidade é dada pela fórmula do arranjo. É um problema de arranjo. E a fórmula do arranjo é exatamente essa que está no slide. A gente denota por A, N, P. N é a quantidade de objetos que eu tenho à disposição, P é o número que eu quero escolher. E isso significa N fatorial sobre N menos P fatorial. O arranjo é pouco importante porque a gente já estava trabalhando com arranjo desde o começo da aula, você nem percebeu. Só que o que vai aparecer agora é mais importante. Imagine que eu tenha N objetos, eu quero escolher P, só que a ordem não importa. Saiu Ana, Bruno e Carlos, mas não interessa quem veio primeiro. O que importa é que formamos uma combinação com os 3. A ordem não importa. Quando a ordem não importa, isso é um problema de combinação. E o número de possibilidades que eu tenho para fazer as combinações é denotado por CNP, como está aí no slide. N é a quantidade de exposição, P é a quantidade que eu quero escolher em cada comissão, em cada grupo. E é dado por N fatorial dividido por
n menos p fatorial como arranjo, mas tem um negocinho a mais. Tem um p fatorial multiplicando o denominador. Vejam que é parecida quando arranjo, mas tem um p fatorial multiplicando o denominador. É o que a gente chama de combinação de n PAP. A de cima, arranjo de n PAP. PAP, é assim mesmo. Quer ver? Não entendeu? Mais simples do que pode imaginar. Exemplo 10. Tem 10 pessoas disputando as vagas de presidente, secretário e tesoureiro de uma empresa. De quantas formas isso pode acontecer? Ora. Veja se não é assim. Eu tenho 10 pessoas para formar uma comissão de 3. A primeira é o presidente, o segundo é o secretário e o terceiro é o tesoureiro, não é? Para presidente eu tenho quantas opções? 10. Para secretário eu tenho quantas opções? Tinha 10, mas um já virou presidente, então tenho 9. Para tesoureiro eu tenho quantas opções? Eu tinha 10, mas um já virou presidente, outro já virou secretário, eu tenho 8. 10 vezes 9 vezes 8, 720. Veja se não é a mesma coisa de fazer o arranjo de 10 escolhe 3. 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. 10 fatorial sobre 7 fatorial, você vai perceber que vai dar exatamente a mesma coisa. Vejam que aqui ficou claro pra gente que eu podia montar com esses tracinhos. Quando eu monto com um tracinho é porque eu já estou considerando que há uma ordem. Não importa que o presidente é o primeiro, o secretário é o segundo, o terceiro é o tesoureiro. Tem uma ordem. A ordem importa. Mas olha a sutileza da diferença, por exemplo, 11. Há 10 pessoas disputando 3 vagas na comissão diretora de uma empresa. De quantas formas essa escolha da comissão diretora pode ocorrer? Vejam, comissão diretora, aqui não está dito os cargos. Talvez não hajam cargos, talvez seja uma comissão com 3 pessoas que tenham o mesmo poder. Então, selecionar 3 pessoas de 10 nesse caso, não posso fazer usando o tracinho, não posso fazer usando o arranjo, porque afinal de contas a ordem da seleção não importa. Quando a ordem da seleção não importa, eu estou no problema de combinação. E aqui, pessoal, é o mais importante dessa terceira parte da nossa aula, combinações. Eu tenho que fazer a combinação de entre 10 escolher 3, e esses 3 não importa quem veio primeiro. Não importa se era Ana, Bruno e Carlos, ou se era Ana, Carlos e Bruno, ou se era Bruna, Carlos e Ana. É a mesma coisa, é o mesmo grupo, é o mesmo conjunto. Tá bom? Então, a quantidade é a combinação de 10, 3 a 3. O que significa este símbolo? Olha só, é aquela fórmula que nós tínhamos visto. N fatorial dividido por P fatorial vezes a diferença 10 menos 3, 7 fatorial. Simples de montar, tá vendo? Quantidade total, quantidade da escolha e a diferença, 10 menos 3, 7. Simplesinho de lembrar. Veja, 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, paro aqui. Embaixo eu tenho 3 fatorial você sabe que é 6, 7 fatorial eu deixo aqui porque eu vou cancelar. Vejam que eu vou cancelar o 9 com o 3 do 6, vai ficar 3 aqui, vai ficar 2. Vou cancelar o 8 com o 2 aqui, vai ficar 4. 10 vezes 3 vezes 4 vai dar 120. Fiz conta rapidinho aqui, mas você pode fazer com calma. Olha só a diferença. Eu tinha que escolher 3 pessoas, uma comissão com 3 pessoas dentre 10. No exemplo 10, me importava quem veio primeiro, segundo e terceiro. Eu tinha 720 opções, porque eu devia levar em consideração a ordem. Já no problema 11, a ordem não importava. O que importava era criar uma comissão com aquelas 3 pessoas, não interessa quem veio primeiro, segundo e terceiro. E aí, então, eu só tenho 120 opções. Legal, né? Então, vejam que há uma diferença muito... Esses 2 problemas, exemplo 10 e exemplo 11, é para você entender essa diferença entre arranjo e combinação. O exemplo 10, a ordem importa. Exemplo 11, a ordem não importa. O exemplo 10, eu faria com arranjo, mas não preciso. Posso fazer usando a estratégia dos tracinhos. Agora, no 11, eu não posso pôr 3 tracinhos e fazer de conta que está fazendo certo. Porque ao colocar 3 tracinhos um na frente do outro, eu estou levando em consideração, estou dizendo, olha, a ordem importa, mas não importava. Aí eu tenho que fazer com combinação. Na hora de fazer esse tipo de problema aqui, eu tenho que selecionar objetos. Se pergunte, a ordem importa ou não importa? Muita atenção, mas muita atenção em exercícios desse tipo.
Exemplo 12, para ver se a coisa fica clara. Uma classe tem 15 alunos, sendo 9 meninos e 6 meninas. Pergunta A. Quantas comissões de 2 meninos e 2 meninas podem ser formadas? Bom, pessoal, eu preciso escolher 2 meninos. Do quê? Do conjunto de meninos. Eu tenho um conjunto com 9 meninos, dos quais eu quero extrair 2. Do jeito que está dito aí, importa a ordem? Não. Comissão não falou qual é a ordem. Então eu estou em problema em que a ordem não importa. Quando a ordem não importa, eu estou em problemas que envolvem combinação. Olha que legal. Combinação de 9 meninos, eu vou escolher 2. E as meninas? Eu tinha 6 para escolher 2. Também não importa a ordem. E eu tenho uma combinação de 6 meninas para escolher 2. E o texto deixa bem claro quantas comissões de 2 meninos e 2 meninas. Multiplica as respostas. Combinação de 9 e 2 a 2. Vamos fazer aqui rapidinho. É 9 fatorial sobre 2 fatorial e a diferença 9 menos 2, 7 fatorial, vezes 6, 2 a 2, 6 fatorial sobre 2 fatorial e a diferença 6 menos 2, 4 fatorial. Vamos aqui. O 9 fatorial eu posso abrir como 9 vezes 8 vezes 7. Paro aqui porque eu já percebi que embaixo tem um 7. 2 fatorial é 2, 7 fatorial deixa aqui para cortar. Vamos olhar aqui agora. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Paro aqui porque tem um 4 fatorial embaixo. Aqui é 2 vezes 4 fatorial. Bom, corta o 7 fatorial. Corta o 4 fatorial. Bom, agora, pessoal, é só fazer conta. Dá para cortar o 8 com o 2 aqui, né? Fica 4. Dá para cortar o 6 com o 2 aqui, fica 3. Então, ficamos com 9 vezes 4, 36. 36 vezes 15, se eu não me engano, 540. Me perdoem se estiver errado a conta aqui, mas não vou fazer aqui na mão para a gente ganhar um tempinho aqui. Mas 540 comissões nós temos. Legal, né? Vejam, combinação. Muito importante saber que quando eu quero selecionar objetos de algum lugar e essa ordem não importa, eu preciso usar essa bendita combinação e não os tracinhos. Ou melhor, não arranjo. Pergunta B. Quantas comissões de 4 pessoas tem pelo menos um menino? Vejam, eu vou fazer uma comissão com 4 pessoas e eu quero que essa comissão tenha pelo menos um menino. Então quer dizer que pode ter um menino, pode ter 2, pode ter 3, pode ter os 4. Difícil, né? São vários casos. Um menino, ou 2, ou 3, ou 4. São 4 casos. Poxa. Vamos pensar numa estratégia aqui. Uma comissão ela vai ter pelo menos um menino, ok. Quantas comissões de 4 pessoas eu tenho? Ao todo, sempre fazer essa regra. Item B aqui, tá? Eu tenho 15 pessoas para escolher 4. Esse daqui é o total de combinações que nós temos, não é? Agora, esse é o total, tá vendo? Eu não vou fazer a conta aqui, vou deixar indicado, mas você sabe como é que faz. 15 fatorial sobre 4 fatorial é a diferença fatorial. Bom, dessas combinações todas, dessas 15 pessoas escolhem 4, eu quero que tenha pelo menos um menino. Ou seja, eu não quero que tenha apenas meninos. Ora. Quantas comissões tem então somente meninas? Quantas comissões tem somente meninas? Comissões que tem somente meninas, eu tenho que das 6 meninas escolher 4. As comissões não tem 4 pessoas, eu vou escolher das 6 meninas. Então, qual que é a resposta do exercício? A resposta do exercício é só pensar assim, olha, eu tinha uma quantidade de comissões e eu quero tirar aquelas que só tem meninas. Eu tinha combinação de 15 4 a 4 e eu quero tirar a combinação de 6 4 a 4. Total menos aquela que só tem meninas. Pronto. Essa diferença vai me dar a quantidade de comissões que vai ter 1, 2, 3 ou 4 meninos.
Eu quis fazer assim, eu não fiz as contas, não vou fazer, vou só deixar indicado aqui essa resposta, depois você pode fazer se quiser, mas para essa situação da aula, para mim já tá bom. Mas eu poderia ter feito. Quantas comissões tem só um menino? Bom, só um menino e 3 meninas, então eu tinha que montar. Escolhe o menino e escolhe 3 meninas e multiplica. Ah, podia ter 2 meninos e 2 meninas, já fizemos a conta no item A. Ou tem 3 meninos e 1 menina, também é uma situação. Ou tem 4 meninos e 0 meninas, é uma quarta situação. Dariam 4 respostas e eu somaria. Também dá para fazer. Qual você prefere? As duas são estratégias boas, as duas dá para usar. Entendeu a ideia? E eu vou deixar um exercício aqui para você tentar pausar o vídeo de novo, se estiver com tempo aí para fazer. Um time de futebol leva 18 jogadores na comitiva, e destes 18, 11 compõem o time titular. Se o treinador fizesse um sorteio para determinar o time titular, na base da sorte, de quantas maneiras esse time poderia ser escalado? Importa a ordem? Bom, como eu não falei de posições aqui, não importa. É um problema de combinação. Agora, olha aqui. Considerando as posições dos atletas, suponha que neste elenco hajam 2 goleiros, 6 defensores, 5 meio-campistas e 5 atacantes. De quantas formas pode ser escolhido um goleiro, 4 defensores, 4 meio-campistas e 2 atacantes para o time titular? Será que importa a ordem? Parece que sim, né? Mas, poxa, dos 5 atacantes, vai importar a ordem dos 2 que eu vou escolher? Solto assim no problema? Também não. De novo, é um problema de combinação. Agora, se eu quisesse saber quem é o atacante 1, o da direita, e quem é o atacante 2, o atacante da esquerda, aí teria a ordem. Aí seria de arranjo. Pensa aí. Bom, e já não bastando essa aula longa e cansativa, vamos para o nosso quarto e último tópico desta aula. Triângulo de Pascal e binômio de Newton. Bom, pessoal, aqui é uma aplicação de tudo que nós falamos até agora. O triângulo de Pascal é uma brincadeira que a gente faz. A gente não acabou de definir a combinação de n p a p como sendo n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial? Com um detalhe, o n é qualquer número inteiro positivo, inclusive pode ser 0. Posso escolher de 0 objetos, escolher alguma coisa. O n, ele está acima do 0, é só isso que eu sei. Agora, o p tem algo a mais. O p está acima do 0, mas ele está abaixo do n. Né? Então, eu posso ficar brincando de escolher números aqui para o n e para o p. Eu posso escolher os dois como sendo 0. Esse como sendo 2, esse como 1. Esse como 3, esse como 2. Eu posso ficar brincando com todos os números possíveis e vou organizá-los em uma tabela da seguinte forma. Primeiro, eu coloco a combinação 0, 0. n igual a 0, p igual a 0. Aí, na linha de baixo, eu vou colocar aqueles que começam com n igual a 1. Para n igual a 1, tem dois números entre 0 e 1, o 0 e o 1. Então, combinação de 1, 0, combinação de 1. Agora eu vou colocar o n igual a 2. Quando eu colocar o n igual a 2, eu tenho 3 opções para o p. 0, 1 e 2. Eu vou colocar todas elas. 2, 0, 2, 1, 2, 2. Se eu escolher o n igual a 3, agora eu já vou ter 4 opções. 0, 1, 2 e 3. Coloco todas elas. 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Vou para n igual a 4 e faço a mesma coisa. Vou para n igual a 5 e faço a mesma coisa. Vou para n igual a 6 e faço a mesma coisa. E você está percebendo que está criando uma pirâmide, ou melhor, um triângulo, que pode ir até o infinito. Isso é o chamado triângulo de Pascal. Só que é o triângulo de Pascal, mas não é bem exatamente como a gente costuma usar. Eu vou trocar esses C00, C10, C1, CNP todos pelo valor que ele representa. Por exemplo, C00 é 0 fatorial sobre 0 fatorial, 0 menos 0 fatorial. 0 fatorial sobre 0 fatorial, 0 fatorial. Lembrando que 0 fatorial é 1, vai dar 1. E eu vou fazendo isso com todos. Olha o que vai virar. O C00 é 1. O C10 é 1 e o C11 também. O C20 é 1, o C21 é 2, o C22 é 1. E assim por diante. Eu vou vendo que o C30, C31, C32, C33 é 1, 3, 3, 1. Depois vou para a linha do C4 alguma coisa. Vai dar 1, 4, 6, 4, 1. Vou para a linha do 5, vou para a linha do 6 e assim por diante. Certo? Eu fui calculando 1 a 1.
Já fiz isso alguma vez na vida, pode ter certeza, um passado qualquer. Só que eu não faço mais. Porque eu consigo, não sei se vocês já conseguem, mas se não vão conseguir a partir de agora, observar que há algum padrão neste triângulo de Pascal. Como, por exemplo, quais padrões vocês podem observar claramente? Primeiro, que todas as linhas começam e terminam com 1. E sabendo que todas as linhas começam e terminam com 1, então você já tem algo interessante para fazer, para perceber. E aí, pessoal, observem só como é que os números do meio da tabela são formados. Olha para esse 3 aqui. Esse 3 é exatamente a soma dos dois números de cima dele. 1 com 2 dá 3. Olha para esse 10 aqui. Ele é a soma dos dois de cima, o 6 com 4. Olha para esse 15. É a soma do 10 com 5. Olha para esse 20. Ele é a soma do 10 com 10. Eu posso fazer isso a tabela toda. E, pessoal, mesmo que eu não saiba quanto é a combinação do 7, 0, do 7, 1, 7, 2, 7, 3, eu já sei como é que vai ser. Eu sei que a próxima linha do triângulo de Pascal, que não está aparecendo aí, vai ser 1, 7, sempre começa assim, né? E aí eu vou somando. O 1 vai aparecer aqui, o 7 vai aparecer aqui, depois 6 com 15 eu vou somar e vai dar 21. Depois eu vou somar 15 com 20 vai dar 35. Depois eu vou somar 20 com 15 vai dar 35. Depois eu vou somar 15 com 6 vai dar 21. Depois eu vou somar 6 com 1 vai dar 7 e vai acabar com 1. E a sétima linha do triângulo de Pascal vai ser exatamente assim. 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Bonitinho, né? Bonitinho. E, pessoal, qual é a vantagem disso? É lembrar que isso aqui é a combinação do 7, 0 a 0, que isso é a combinação do 7, 1 a 1, que isso é a combinação do 7, 2 a 2, combinação do 7, 3 a 3, 7, 4 a 4, 7, 5 a 5, 7, 6 a 6, 7, 7 a 7. E aí, pessoal, às vezes eu quero lá no problema saber qual é a combinação de 7 toma 4. Pelo triângulo de Pascal eu sei rapidinho que é 35. Legal, né? Vira? Sempre eu posso ir fazendo essa tabela até onde eu quiser, desde que eu tenha espaço. Eu vou fazendo, começando com 1 e somando os números de cima e colocando embaixo. E aí eu tenho o triângulo de Pascal inteirinho, eu consigo a combinação de NPAP, mesmo sem aplicar a fórmula, só olhando para o triângulo de Pascal. Tá? Então observem que cada linha começa e termina com 1 e cada elemento que não está no extremo da tabela, ou seja, está lá no meio, ele é a soma dos dois superiores, que é o que a gente chama de relação de Stiefel. É uma propriedade chamada relação de Stiefel. Pessoal, isso é muito aplicado, por fim, para a gente terminar esta aula, no chamado binômio de Newton, que é o seguinte. Pega dois números quaisquer, reais, complexos, seja lá o que você quiser, pode ser até, com devido cuidado, matriz. Bom, matriz não vai servir, mas enfim. Dois números reais, complexos, seja lá o que for, um número inteiro, n. O n inteiro. A gente chama de binômio de Newton as expressões da forma a mais b elevado a n, a mais b elevado a 1, a mais b ao quadrado, a mais b ao cubo, a mais b ao quarto. Você deve conhecer uma delas da escola. A mais b quadrado você deve ter usado bastante na escola. Aquela história do quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, enfim. Como é que você desenvolve o binômio de Newton? Por exemplo, se esse n for zero, estou falando de a mais b elevado a zero, estou falando de um número elevado a zero. E você deve se lembrar que o número elevado a zero é 1. Se eu estiver falando de a mais b elevado a 1, a mais b elevado a 1, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Se eu estiver ao quadrado, significa a mais b vezes a mais b. Estou pegando a mais b e multiplicando por ela mesma. Ao desenvolver, você vai chegar naquela famosa fórmula a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu poderia fazer com a mais b ao cubo também, que é a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Ou seja, a mais b quadrado vezes a mais b. E desenvolvendo, eu chegaria em a ao cubo mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. É só fazer a conta com paciência e juntar os termos parecidos. Assim por diante, você deve perceber uma coisa. Olha só que legal. 1a mais b, a quadrado mais 2ab mais b quadrado, 1a cubo, 3a quadrado b, 3ab quadrado, 1b cubo. Eu não sei se você está observando, mas há um padrão para as potências do a, há um padrão para as potências do b e há um padrão para os números que estão aparecendo na frente. Não sei se você percebeu, mas o padrão é o seguinte.
A mais B elevado a N, observa primeiro o que está acontecendo, que tem que ter 3 coisas em cada parcela. Tem que ter um coeficiente, uma potência do A e uma potência do B. Eu começo a primeira parcela com a potência máxima do A elevado a N. Depois eu vou baixando, N-1, N-2, N-3, até ela sumir, até chegar a 1 e depois sumir. Por outro lado, a potência do B ela começa a crescer, ela não aparece aqui, depois ela aparece B elevado a 1, depois B quadrado e vai até chegar no máximo, que é B elevado a N. Então veja, a potência do A diminui, a potência do B cresce. E o coeficiente? Se é elevado a N, coeficientes são exatamente as combinações de N0 a 0, N1 a 1, N2 a 2, até chegar no N, N a N. Que é exatamente a linha do triângulo de Pascal que começa com um N. Não é? É aquela linha do triângulo de Pascal que começa com um N. E para a gente entender bem isso direitinho, eu vou desenvolver com vocês o binômio de Newton x menos 2 elevado a 4. O binômio x menos 2 elevado a 4, eu vou fazer exatamente com essa estratégia. Quem é o A? É o x. Quem é o B? Cuidado. É o menos 2. O menos vem junto, tá? Porque tem uma soma aqui no meio. X mais menos 2. O menos faz parte do número. Bom, então eu tenho um x mais menos 2 a quarta. Como é que eu monto o desenvolvimento deste binômio? Primeiro, eu observo o que está acontecendo com as potências do A, que é x. Ela começa no máximo, depois ela vai diminuindo, x elevado a 1, até ela sumir. Até ela sumir. Dei pouco espaço aqui, deixa eu dar uma organizada melhor. X ao cubo, x quadrado, x sumiu. Agora eu vou para o segundo termo, que é menos 2. Primeiro ele não aparece, depois ele aparece elevado a 1, depois ele vai aparecer elevado ao quadrado, depois ele vai aparecer elevado ao cubo e depois ele vai aparecer elevado à potência máxima, que é 4. E vai ter sempre uma soma aqui. Só falta uma coisa. Quais são os coeficientes que estão aparecendo grudadinhos aqui? É a linha 4 do triângulo de Pascal. Lembra como é que é o triângulo de Pascal? 1, começa com 1 e eu vou somando. 2 e acaba com 1. Começa com 1, soma 1 com 2, 3, 3, 1. E vamos para a linha que começa com 1, 4. 1, 4, 3 com 3, 6, 3 com 1, 4, acaba com 1. Essa é a linha do 4 do triângulo de Pascal. Esses são os coeficientes que aparecem aqui. Legal, né? A gente pega as potências do x e vai diminuindo, a gente pega as potências do menos 2 e vai aumentando, e depois a gente coloca os números que aparecem na linha do triângulo de Pascal, que começa com um N. E aí pronto. Ficou meio bagunçado, eu sei visualmente, mas olha só. X à quarta, menos 2 elevado a 1 é menos 2, vezes 4 menos 8, mais, bom, menos 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 6, 24. Menos 2 ao cubo é menos 8, vezes 4, 32, só que negativo. Menos 2 à quarta, 16, vezes 1, 16. Portanto, aquele binômio lá em cima, na verdade, é isso aqui. X à quarta, menos 2x ao cubo, mais 24x quadrado, menos 32x, mais 16. A gente pode desenvolver dessa forma. Binômio de Newton pode ser desenvolvido dessa forma. Legal, né? Você mexe com as potências de uma maneira bem simplesinha, bem legal. E depois você completa isso com a linha referente no triângulo de Pascal. Tá bom? Pessoal, eu sei essa aula foi um tanto quanto cansativa, né? Mas eu espero que vocês possam ter um ritmo de estudos adequado para dar conta desse conteúdo. Tá bom, pessoal? Bons estudos a todos!